Na primeira questão, fala o seguinte: em que linha e coluna está o elemento 1,73? A gente tem que lembrar que as linhas são nas horizontais e as colunas são nas verticais. Então, em qual linha o elemento 1,73 está? Na terceira linha. De qual coluna? Da terceira coluna. Essa é a resposta. Qual é o elemento que está na linha 1 e na segunda coluna dessa matriz? Na primeira linha e na segunda coluna é o elemento 62. Quantos elementos há nessa matriz? Bom, a gente pode contar quantos elementos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, que é a resposta 15. E também podemos fazer assim. Quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 linhas versus um tanto de coluna, que é 1, 2, 3. 5 vezes 3, 15 elementos. Quantos elementos há em uma matriz? A e J, onde que I é maior ou igual a 1, é menor ou igual a 6, e J é maior ou igual a 1, é menor ou igual a 3. Lembrando que o I é a posição do elemento na linha e o J é a posição do elemento na coluna. Se o I é a posição do elemento da linha, então vai ser quantos elementos? Vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o J é a posição dos elementos na coluna. Na coluna vai ter 3, então 1, 2, 3. Se tem 6 linhas e 3 colunas, são 18 elementos. 6 vezes 3 igual a 18. Ou você também pode contar na matriz que você montar quantos elementos tem. 18. Considerando a matriz da atividade 1, quantas linhas e colunas há? Você lembra que deu 6 linhas e 3 colunas. Eu já dei a resposta na atividade anterior. Escreva o tipo de matrizes para cada item da imagem. Veja os tipos de matrizes na imagem que está acima. Igualdade de matrizes, tipo de matrizes. A é uma matriz linha, que possui uma única linha. O B é a matriz quadrada. Tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. O C é uma matriz quadrada, porque também possui o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. O D, ela é uma matriz coluna, onde só vai ter uma coluna. Qual é o número de elementos de uma matriz quadrada de ordem 4? Quando indica ordem 4, o número de linhas e colunas são iguais.
significa que ele tem 4 linhas e 4 colunas. 4 vezes 4 dá 16 elementos. Quantos elementos há em uma matriz do tipo 4 vezes 2? Que é 4 linhas e 2 colunas. 4 vezes 2 é 8. 8 elementos. Se a matriz A, que é igual a e J, em que 1 é menor ou igual a I, que é menor ou igual a 3, e I é menor ou igual a J, que é menor ou igual a 2. Quantos elementos há nessa matriz? Lembrando que I representa linhas e J as colunas. Então, se I representa as linhas, vão ter 3 linhas e 2 colunas. Então, quantos elementos há nessa matriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. E também 3 vezes 2, 6 elementos. É 3 linhas e 2 colunas. Escreva em seu caderno a matriz A, que é igual a IJ, 3 vezes 4, que é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas, em que A e J é igual a 2 mais I vezes J. Então, para a gente ter o resultado aqui, a gente vai fazer essa equaçãozinha aqui. Então, vai ser 2 mais o I é a linha. Primeiro, linha versus o J, que é a coluna. Primeira linha versus primeira coluna. Que é igual. 1 vezes 1, a gente sempre vai na multiplicação primeiro, 1. 2 mais 1, 3. Continuando. 1 vezes 2, que é a primeira linha versus a segunda coluna. Primeira linha versus a segunda coluna, que é igual. 1 vezes 2, 2. 2 mais 2, 4. Então, 2 mais a primeira linha versus a terceira coluna, que é igual. 1 vezes 3, 3. 3 mais 2, 5. Continuando. Primeira linha versus a quarta coluna, que é igual. 1 vezes 4, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais. Aí vamos agora para segunda linha. Segunda linha versus primeira coluna, que é igual. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 2 mais segunda linha versus a segunda coluna, que é igual. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2, 6. 2 mais. Vamos para a segunda linha versus a terceira coluna, que é igual. 2 vezes 3, 6. Vai dar 8. Agora vai ser a segunda linha versus a quarta coluna. 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8. 8 mais 2, 10. 2 mais. Então, vai ficar a segunda linha
Não. Aqui eu já errei, gente. Que vai passar para a terceira linha versus a primeira coluna. 3 vezes 1, 3. 3 mais 2 dá 5. Aí vai ser a terceira linha versus a segunda coluna. Então, 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, vai ser 2 mais. Vai ser a terceira linha versus a terceira coluna. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. 2 mais a terceira linha versus a quarta coluna. Então, 3 vezes 4 dá 12. 12 mais 2, 14. E assim finalizamos. Aí, para dar tudo certinho, a gente vai colocar aqui. Então, vai ficar 3, 4, 5, 6. 4, 6, 8, 10. 5, 8, 11, 14. E assim finalizamos. A matriz B, que é igual a B e J, que é M vezes N, possui 6 elementos. Qual é a ordem da matriz B? A gente pode fazer muitas matrizes que dá 6 elementos. Como o quê? Uma linha versus 6 colunas é igual a 6 elementos. E 6 linhas versus uma coluna também é uma matriz de 6 elementos. E 3 linhas versus 2 colunas também é uma matriz de 6 elementos. E 2 linhas versus 3 colunas também dá 6 elementos. Então, todas essas matrizes dão 6 elementos.